Castro Martins, professor associado da Universidade Federal do Paraná. Sou especialista em geoquímica orgânica e poluição marinha e coordeno o projeto CarbMet. Meu nome é Rafael André Lourenço, eu sou professor no Instituto Oceanográfico da USP, eu sou coordenador adjunto do projeto CarbMet. O projeto CarbMet ele tem como objetivo estudar as múltiplas faces do carbono e, com isso, tentar entender um pouco das mudanças ambientais e a atividade humana no continente antártico. Nós coletamos e analisamos amostras de água, onde é possível obter um material particulado de suspensão. Nós também coletamos amostras de sedimento marinho, que contém uma série de moléculas orgânicas que são importantes para nos dizer qual é a qualidade ambiental daquele sistema antártico. A relação entre os pesticidas, entre os contaminantes orgânicos que nós estamos procurando, que são todas moléculas orgânicas, né, que têm como base o carbono. O foco é a gente entender se existe um aquecimento global, isso está ou não interferindo não só na disposição, na chegada de contaminantes orgânicos para a Antártica, para onde esses contaminantes orgânicos estão indo? Eles estão ficando na água? Eles estão indo para o sedimento? Como que isso afeta a biota? Então, quando a gente faz análise desses compostos, tanto na água quanto no sedimento, a gente consegue ter uma visão integrada do que está acontecendo no ambiente. A coluna d'água, ela é uma fotografia do ambiente no momento da coleta. E o sedimento marinho, ele me dá um filme do que aconteceu ao longo de vários anos. Dentro das múltiplas faces do carbono, nós temos que considerar as contribuições que existem das atividades locais, ou seja, aquelas realizadas pelas estações de pesquisa, e as atividades globais. Existem também alguns compostos que eles viajam via atmosfera. Quando a gente queima qualquer tipo de material orgânico, seja combustível fóssil, seja biomassa, nós produzimos compostos orgânicos. E esses compostos eles podem viajar pela atmosfera. Além desses, existem alguns outros compostos, como os pesticidas, por exemplo, que também são compostos bastante voláteis, são compostos que tendem a ir para a atmosfera, até encontrar locais mais frios, onde se depositam e ficam armazenados. Uma série desses contaminantes orgânicos e também contaminantes inorgânicos que foram depositados há muito tempo atrás no continente e estavam imobilizados nas geleiras, a nossa hipótese é que, com o aumento da temperatura, derrete a geleira, formam-se rios de água doce e eles são transportados para o ambiente marinho. Quando a gente olha para a Antártica, não tem quase nada lá. Os impactos na Antártica ainda são bastante baixos. Então é uma área onde a gente consegue ver desde a época, por assim dizer, de um ambiente limpo, e a gente consegue acompanhar essa variação, essa pressão humana sobre o ambiente. Quando a gente está trabalhando com compostos do petróleo, por exemplo, a gente quer evitar ao máximo qualquer fonte adicional, né, de contaminação. Então, se a gente está coletando no navio ou no bote, ou no bote especificamente, né, ele tem um motor, a gente tem que desligar o motor, a gente aguarda um tempo e aí a gente começa a coletar.